Seja bem-vindo ao Echo Journal Club, o podcast que traz as últimas atualizações em ecocardiografia, de forma prática e direta. Eu sou a Bárbara Linhares e ao meu lado está o Felipe de Oliveira, criador do Eco Descomplicado. Juntos, exploramos os artigos científicos mais relevantes e aprofundamos o conhecimento em imagem cardiovascular. Prepare-se para mergulhar nesse universo fascinante e transformar sua prática clínica. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais uma edição do Echo Journal Club. Meu nome é Felipe, eu sou cardiologista e cardiografista e criador do Eco Descomplicado. E para esse projeto, eu estou aqui acompanhado da Bárbara. Olá, pessoal. Eu sou a Bárbara Linhares Landesic, sou cardiologista e cardiografista do Hospital Biocor Redditor, em Belo Horizonte, e sou criadora do podcast The EchoCast, que trazemos atualizações em cardiologia e ecocardiografia para vocês. Tenho certeza que, na nossa especialidade, sempre há algo que a gente pode aprender uns com os outros. Então, espero que esse seja um momento enriquecedor para todos nós. Esse é um projeto que tem por objetivo trazer aí as principais publicações das revistas mais relevantes para o nosso universo aqui da cardiografia, tentando trazer essas publicações de maneira mais acessível para você que faz eco no seu dia a dia. Tenho certeza que isso vai te ajudar também a fazer eco com mais segurança, então acompanha a gente para se aprofundar no universo da cardiografia e seguir se mantendo atualizado. Então, Bárbara, para essa edição do Echo Journal Club, qual que foi o artigo que você preparou para a gente discutir? Tem tema interessante aí. Ei, Felipe, o assunto de hoje é estenose aórtica e regurgitação mitral. É uma comunicação especial, entre aspas, ou seja, é uma conclusão de um workshop de laboratório de válvulas cardíacas sobre a doença multivalvar, que tem entre os autores a Rebecca Hahn, que é tão conhecida pelos estudos de válvulas, né? Então, todo mundo sabe que o manejo da doença multivalvar sempre tem desafios crescentes na prática clínica. A gente que faz exames sabe que existem interações hemodinâmicas complexas, e poucas recomendações nos guidelines, nas diretrizes. Então, esse documento, chamado estenose aórtica e regurgitação mitral, sintetiza os principais, então, assim, insights, focado, então, nessa doença multivalvar. Bem, o artigo fala sobre a carga da doença e o impacto clínico. A associação estenose aórtica grave e regurgitação mitral, importante, é a combinação multivalvar, então, do lado esquerdo mais comum. Então, é observado em até 33% dos pacientes com estenose aórtica grave. E a gente sabe que esses pacientes apresentam, então, uma mortalidade aproximadamente 2 vezes maior, né, em um ano, se for comparar com pacientes que têm estenose aórtica importante isolada. E, obviamente, esse grupo que tem doença multivalvar, tem taxas mais altas de hospitalização por insuficiência cardíaca, ou seja, mais ou menos 2,1 vezes maior risco. Então, o primeiro detalhe do artigo é o quê? Sobrecarga, então, de pressão induzida pela estenose aórtica pode exacerbar a gravidade da regurgitação mitral, enquanto a sobrecarga de volume da regurgitação mitral pode piorar aí a disfunção diastólica da estenose aórtica primária, então acelera o processo de remodelação e acelera a insuficiência cardíaca. Bem, então existem interações hemodinâmicas complexas da estenose aórtica com a regurgitação mitral, e essa interseção é a remodelação ventricular. Ou seja, quando coexistem doença aórtica e mitral significativas, os efeitos hemodinâmicos são mais graves. E essa combinação de anormalidades hemodinâmicas pode complicar o diagnóstico nosso, principalmente ecocardiográfico, da gravidade de cada valvopatia individualmente. Então, o artigo fala sobre o manejo cirúrgico e os resultados desses pacientes que têm a doença valvar, multivalvar. Então, eles falam de cirurgia de válvula dupla. Então, a substituição cirúrgica da válvula aórtica, combinada com o reparo da válvula mitral, pode ser feita, ou seja, troca a válvula aórtica e faz uma plastia, ou até troca valvar na mesma operação. Então, essa cirurgia de válvula dupla, né, acarreta riscos aumentados, ou seja,
10% para cirurgia, mais ou menos 5 a 10% de mortalidade intra-hospitalar na cirurgia combinada, comparado se for uma troca aórtica, 1 a 3%. Então, assim, com certeza aumenta o risco, aumenta o tempo de STEC, aumenta a gravidade, sangramento. E quais são os fatores de risco nesses pacientes que pioram ainda mais, aumentam o risco? Pacientes com fração de ejeção gravemente reduzida, que o artigo vem falar que é abaixo de 30%, eles enfrentam um risco operatório substancialmente elevado. Então, aumenta a mortalidade em 3 vezes. Então, o que o artigo fala sobre a regressão da regurgitação mitral? Bem, a gente vê essa tabela, esse gráfico, mostrando que a regressão da regurgitação mitral, o que eles observaram? A regressão da regurgitação mitral pode ocorrer em 50% a 70% dos pacientes depois de uma troca valvar isolada. Então, por quê? Porque o anel aórtico volta à sua anatomia original e não repuxa tanto o anel mitral, e não dilata tanto o anel mitral. E também a regressão da regurgitação mitral pode regredir em 50% dos pacientes submetidos a TAV isolada. Então, isso é uma boa notícia. E aproximadamente, mais ou menos 60% dos pacientes apresentam diminuição da gravidade da regurgitação mitral em 30 dias após a TAV. Então, isso é um sinal de alerta que não necessariamente a gente precisa de mandar esse paciente para a cirurgia de dupla troca e que existe uma chance, né, dele melhorar. E como é que é o manejo transcatéter e os resultados? Então, quais são as vantagens da TAV? Bem, com o advento da TAV, mudou-se o cenário da estenose aórtica grave. Então, essa terapia minimamente invasiva é agora totalmente possível em idosos, pacientes de alto risco, e o tratamento da estenose aórtica, como eu já disse, com a TAV, pode aliviar a regurgitação mitral secundária, devido à redução da sobrecarga do ventrículo esquerdo, certo? A pós-carga, então, diminui a regurgitação mitral. Os desafios persistentes que esse grupo trouxe foi que a regurgitação moderada ou grave pode persistir após a TAV em cerca de 30% a 50% dos casos. E essa regurgitação mitral significativa após a TAV, então eu vou arriscar, eu vou deixar esse paciente, vou tratar só com TAV. Essa IM significativa residual está associada, obviamente, a maior mortalidade, né? 44% de mortalidade em 4 anos naqueles pacientes que a regurgitação mitral continuou importante. Bem, então, essa tabela mostra assim, os desafios no manejo da doença multivalvar concomitante. Então, primeiro, eles falam, eu vou falar rapidamente aqui, sobre a alta prevalência, até 40% dos idosos vão ter ali algum grau de estenose aórtica, essa doença multivalvar, que leva a maior mortalidade, e o que é mais importante é que existe uma falta de padronização nas imagens, então a gente ainda não tem diretrizes que falam como que a gente faz o cálculo quando essa doença está combinada e ambas as valvopatias são graves. Então, a sobrecarga mista dificulta o diagnóstico, dificulta a classificação da doença. Bem, o artigo, então, fala sobre os preditores de melhora da regurgitação mitral depois que é feita a TAV. Então, a gente, como cardiografista, vai perceber que os fatores favoráveis para a melhora da regurgitação mitral são quando a regurgitação mitral é funcional, ou seja, secundária à dilatação do VE. Quando existe uma anatomia favorável, ou seja, não existe uma ruptura de cordoalha, não existe um prolapso muito grave, né? E, obviamente, com a vena contracta menor. E os fatores desfavoráveis da melhora da regurgitação mitral após a TAV são, obviamente, regurgitação mitral quando é primária, doença primária da válvula, quando tem uma calcificação da anel mitral muito, muito forte, então ele não vai melhorar tanto, porque a doença já abrangeu o anel. Quando o paciente tem fibrilação atrial, então o anel já é dilatado pela regurgitação mitral, e quando os atos esquerdos são muito grandes, então eles não tendem a melhorar tanto. Bem, então eles falam sobre a abordagem, as estratégias, então, de abordagem. O que a gente pode ter?
A gente pode ter uma estratégia de abordagem desses pacientes transcateter em etapas ou uma abordagem concomitante. Então, como é que é a estratégia em etapas? Primeiro, realiza a TAV, o paciente recebe alta, espera lá um tempo, 30 dias, reavalia a regurgitação mitral e trata potencialmente no segundo procedimento. Qual que é a vantagem? Existe tempo, então, para melhorar essa regurgitação mitral, mas a desvantagem é que prolonga o tratamento, os pacientes são idosos, são frágeis, enfim. E eles falam também nessa abordagem concomitante, que é uma realidade deles nos Estados Unidos, que é uma realidade muito, muito presente, que é fazer a TAV imediatamente seguida do MitraClip, do reparo borda a borda, daquele mesmo procedimento. Qual que é a vantagem? Uma terapia completa, numa sessão só resolve toda aquela doença multivalvar, mas a desvantagem é que exige experiência significativa, tem uma complexidade. Então, no serviço desse workshop, a conclusão é que as primeiras experiências que eles tiveram de TAV com o MitraClip combinados tiveram altas taxas de sucesso técnico, tipo 90% de sucesso técnico, com mortalidade em 30 dias aproximadamente de 5%, que eles falam, naqueles pacientes de alto risco. Então, é maravilhoso, né? Mas existem desafios, então, na avaliação da gravidade. Então, os aspectos visíveis são só a ponta do iceberg que eu pus aqui. A avaliação precisa da gravidade da doença pode ser difícil. Então, a regurgitação mitral grave pode causar, então, um baixo volume sistólico para frente, potencialmente, então, subestimando os gradientes da estenose aórtica, né? Então, esse é um desafio, enquanto a estenose aórtica pode mascarar, então, o verdadeiro impacto da regurgitação mitral na sobrecarga volumétrica, enfim. Então, então existem questões não resolvidas. Então, o artigo fala, na seleção de pacientes, quais pacientes, então, se beneficiam realmente da adição de uma intervenção mitral ao tratamento da estenose aórtica? Será que a TAV sozinha pode ser suficiente? E a insuficiência mitral secundária que fica, como que faz? Então, essas são questões não resolvidas. Em relação ao sequenciamento ideal, qual que é melhor? Realizar o reparo mitral logo após a TAV ou depois de semanas? O tratamento da estenose aórtica primeiro torna o reparo mitral subsequente mais seguro? Isso são respostas ainda não resolvidas. Terceira, sobre a imagem e o monitoramento. Qual grau de regurgitação mitral residual após a TAV é aceitável? E por quanto tempo esperar para fazer um segundo procedimento na mitral? Eles também não têm essa diretriz. E a influência da etiologia da regurgitação mitral, ou seja, a causa da regurgitação mitral funcional versus doença primária da válvula altera o cálculo mesmo no tratamento da estenose aórtica associada à regurgitação mitral, ou seja, se é uma doença primária e secundária da mitral, será que muda muito o diagnóstico da estenose aórtica? Então, são questões não resolvidas. Então, essa tabela trouxe, então, isso que eu resumi, que são conhecimentos ainda não resolvidos, e mostra que existem critérios pouco claros ainda para esses cuidados paliativos nesses pacientes graves. Então, eu já falei tudo aí que essa tabela fala. Bem, essa tabela 3 fala prioridades científicas e recomendações estratégicas para o tratamento desses pacientes. Então, existem prioridades imediatas, que é formar um registro internacional de estenose aórtica e regurgitação mitral grave com coleta de dados padronizada. Então, é para isso que eles fizeram esse documento. Desenvolver definições de consenso para avaliar a doença multivalvar, fazer ensaios randomizados para comparar as estratégias de tratamento, validar algoritmos de inteligência artificial para prever esses resultados e a visão a longo prazo, integrar, então, resultados em diretrizes atualizadas da doença cardíaca valvar. Então, por meio da colaboração e investigação contínuas, eles pedem para a comunidade cardiovascular, assim, eles falam que a comunidade cardiovascular visa oferecer cuidados mais personalizados, baseados em evidências, e não em achismos ou experiências pessoais. Então é isso, espero que você tenha gostado. O que você achou, Felipe? É um artigo muito interessante, Bárbara, que traz para a gente aí a perspectiva clínica dos desafios que é lidar com a doença valvar combinada, né? A gente sabe que é difícil não só
para o clínico como para o ecocardiografista, ou que não é difícil só para o ecocardiografista, como também para o clínico, porque a doença valvar combinada, uma doença vai impactar na outra, seja do ponto de vista fisiopatológico ou na própria avaliação de gravidade. Então, você destacou muito bem que existem alguns desafios e, naturalmente, na medida em que a gente vai entendendo melhor a coexistência dessas condições, a gente pode, de repente, refinar um pouco melhor a nossa análise e entender onde uma impacta na outra. Eu acho que é um trabalho muito interessante porque traz aí a luz sobre o problema para que a gente esteja atento e que a gente possa desenhar estratégias para resolvê-lo, né? É isso aí, eu também adorei. Bom demais. Obrigada por nos acompanhar no Eco Journal Club. Não se esqueça de seguir o canal do Eco Descomplicado no YouTube e acompanhar nossos episódios nas principais plataformas de áudio como Spotify e Apple Podcasts. Assim, você não perde nenhuma atualização sobre o mundo da ecocardiografia. Até o próximo episódio.